Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyaptadihaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. Capítulo 9, Bhagavad Gita, no qual o tema principal é a natureza de Deus, né? Nós passamos pelo capítulo 6, capítulo no qual ficou muito claro que o papel do Upasana Yoga, né? o papel da meditação no âmbito deste processo vedântico de crescimento espiritual, e ficou muito claro também que a meditação precisa, né, de ser utilizada, precisamos, né, ela é realmente uma sadhana religiosa espiritual, na medida que o objeto de meditação é um aspecto, um símbolo ou um aspecto, né, um atributo de Deus, seja em sua natureza saguna ou em sua natureza nirguna, né? Então, o Deus foi introduzido, né, na medida que nós precisávamos de haver, né, um objeto de meditação no capítulo 6, e depois o Lord Krishna continuou desenvolvendo, né, o conceito de Deus, né, explorando mais e mais profundamente a natureza desse Deus, né? E nós sabemos que a natureza saguna é um aspecto de Deus que é mais tangível, mais fácil da mente humana compreender, né? E se manter focada, né? Neste conceito, né? Neste princípio criador, para que mais tarde ela possa desenvolver uma compreensão mais sutil, mais profunda da natureza de Deus, livre de qualquer atributo, né? Somente então nós temos a capacidade de compreender que esse Nirguna Brahman é a única realidade. Esse Nirguna Brahman é de natureza consciência, existência não dual, ilimitada, portanto, e como a realidade de Deus é a única realidade, né? Então, eu não posso existir fora do âmbito desta realidade, porque eu sei que eu existo e eu sou consciente da minha existência, então eu só consigo realmente me livrar dessa problemática do senso de limitação, insuficiência, inadequação, na medida que eu compreendo esta natureza una, esta natureza não dual, esta natureza de Brahman, de Deus, como a única realidade. E eu me identificando com esta natureza, porque eu sei que eu sou consciente da minha existência, então eu compreendo a natureza de Brahman como minha própria natureza, né? Então, a natureza de Brahman e a natureza minha como Jiva Atma é o Nirguna Atma, é a consciência e existência. Então, no final, somente a compreensão da natureza Nirguna Atma, Nirguna Brahman, que foi no capítulo 7 referida como Paraprakriti, né? Somente esta compreensão liberta o Jivatma da problemática humana, né? O senso de mortalidade, de limitação, né? De insuficiência, de insegurança, de medo, de desejo por segurança. Então, tudo isso, né? Concluindo nesse capítulo 9, no qual o Lord, né? Krishna Guru, ele, depois de ter falado tanto da natureza de Deus, ele fala assim: agora vamos ver os indivíduos, as pessoas que compreenderam, né? Que somente a compreensão de Paraprakriti
somente a compreensão do Deus real, do Deus absoluto, somente a compreensão do Nirguna Atma, do Atma, que é a única realidade, irá realmente resolver essa problemática humana. Muito embora no início o indivíduo, por necessidade, tenha que se agarrar em qualquer símbolo deste Nirguna absoluto, que não tem nenhum atributo, nenhuma qualidade, nenhuma propriedade. Mas ele se apresenta, né, como o universo, né, a forma mais sofisticada de ver esse Saguna, esse Nirguna Deus manifesto como Saguna Deus é compreender que todo este cosmos, todo esse universo é uma expressão deste Deus Nirguna, né? Deste Nirguna Atma. Quando a gente fala Atma, a gente fala da existência. Satitananda, Satitananda, Sat, existência, Chit, consciência, né? Então, isso nos trouxe a aula de hoje, no qual Krishna começa a falar sobre os tipos de pessoas, aquelas que compreenderam a natureza Nirguna Atma e o porquê, o que distingue essa pessoa, né, das outras, as pessoas que compreenderam, né? Então, são as pessoas que gradualmente, através de um processo de desenvolvimento, de maturidade, etc., foram conectando os pontos e verificando que o mundo não me oferece realmente aquilo que eu estou buscando. Eu estou buscando a paz, né? A satisfação, a alegria de viver, né? A gratidão, o amor. Eu estou procurando essas coisas, né? E o mundo não está fornecendo nada, nenhum ganho, nenhum desses objetos que eu possa desejar no mundo, até então, provaram ser realmente satisfatório, né? Satisfatórios. Então, o indivíduo, chegando a este ponto de maturidade, ele começa a se voltar para as escrituras dos Upanishads, do Vedanta, as escrituras que estabelecem a natureza de, de Deus, né? Nirguna, Deus Paraprakriti, né? E aqui ele começa a falar das pessoas confusas, as confusões, né? Elas vivem no mundo, elas se interessam pelo mundo, aí elas se interessam pelos conhecimentos das coisas do mundo, e elas vão obtendo conhecimentos sobre as coisas do mundo, na esperança que alguns desses objetos de conhecimento possam realmente me completar, aí elas vão desenvolvendo o quê? Desejos, né? Nós vimos que a interação do Jiva com o Jagata, com o mundo, começa com o contato com o mundo dos objetos, aí a gente estabelece se esse objeto é um objeto de desejo ou de medo, né? Então, inicialmente, a gente entra em contato, aí a gente procura compreender do que se trata esse objeto de contato, aí a gente vai desenvolver um sentimento de atração ou repulsão, né? Então, primeiro a gente extrai uma certa compreensão daquilo que se trata, esse objeto ou aquele objeto de experiência, aí a gente desenvolve um sentimento de atração ou repulsão, o desejo, e com base no desejo a gente vai colocar um esforço ou uma ação, seja ela para obter ou para evitar isso ou aquilo, né? O mundo é feito de uma infinidade de objetos de experiências, e alguns deles nos atraem, e outros não, como que se diz? Atração e repulsão, né? Repulsão, né? Então, essas forças, né, vão dominando o indivíduo e vão destruindo a capacidade intelectual do indivíduo, e as pessoas, no final, elas ficam perdidas no samsara, literalmente perdidas, né? Confusas, como eles dizem, né? Eles obtêm conhecimentos equivocados. Qual é o fundamento desse conhecimento equivocado? É pensar que o mundo, sob a jurisdição de Maya, que é matéria e energia, realmente me possa fornecer um conhecimento, né, que vá me satisfazer, que vá realmente, né, produzir um desejo em mim por mais e mais conhecimento disso ou daquilo, mas são tudo prakritis de Maya, são tudo gunas de Maya. E eu, obtendo esses objetos de desejo, eu posso me completar. Então, este é o conhecimento equivocado, que produz um desejo errado, e que produz ações e mais ações erradas, né? E os resultados são errados, e o indivíduo vai ficando atolado no samsara, lidando com conflitos, né, intermináveis, né?
Então, desculpa aí essa introdução dá a impressão de que, né, nós estamos todos atolados no samsara, mas não é assim, né? Nós somos a turma do Vedanta Brasil, não é assim, Marcelo? A gente não cai nessa, como é que se diz, no Pantanal de Maia, ficando atolada no Pantanal de Samsara. Então, ele vai falar das pessoas que têm mais discriminação, começam a diagnosticar o problema qual é? O problema é que eu estou investido no mundo dos objetos, pensando que qualquer conhecimento irá produzir um desejo, e o desejo vai produzir uma ação, e essa ação vai produzir um resultado ilimitado, né? Então, as pessoas, depois de tentar esta via, tentar este modo, este percurso por tanto tempo, elas começam a compreender que não é bem por aí, né? Aí elas vão buscando pessoas sábias, né, capazes de nos ajudar. Mas a grande maioria, ele diz, não, são pessoas que, devido à vaidade e arrogância intelectual, elas rejeitam tudo isso, né? Recentemente, por acaso, eu escrevi uns satsangs na minha página Facebook, minha pessoal, né, que eu escrevo em inglês, e algumas reações foram curiosas, que aí numa delas eu falei, é por isso que eu parei de postar, que as pessoas realmente não têm nenhuma apreciação a respeito pelas escrituras e muito menos pelo guru. Isso é porque as pessoas se perderam neste mundo espiritual, se tornaram materialistas, espiritualmente falando, né? E elas, com essa arrogância, elas rejeitam e até atacam as escrituras e o guru, né? Então, é um ambiente, né, relativamente hostil para nós apresentarmos essas escrituras. E quanto mais o mundo se perde nesse materialismo, né, mais hostil este meio ambiente, o mundo, se torna a respeito dessas revelações que vieram diretamente do Criador, né? São pessoas com arrogância intelectual, com vaidade. Existem pessoas que são ignorantes e não sabem que são ignorantes, né? Isso é aceitável, né? É compreensível e perdoável, né? A pessoa é ignorante, mas não sabe que ela é ignorante. Ah, mas você deveria saber, mas não sabe, né? Então, tudo bem. Agora, tem pessoas que são ignorantes e pensam que são sábios. Essas são aquelas que não realmente, né, a gente não pode passar panos quentes. Uma pessoa ignorante pensa que é sábia e não somente isso, às vezes sai por aí, né, tentando demonizar os sábios, né, perseguir os sábios. A gente viu isso ao longo da história, né, as grandes culturas espirituais, os grandes Mahatmas sendo perseguidos, atacados, né, crucificados, né? A ignorância é violenta, a ignorância é violenta mesmo, entendeu? Não tem jeito. Portanto, não se orgulhe, não seja vaidoso, não seja arrogante, não se orgulhe da sua riqueza, né? No Bhaja Govindam, Shankaracharya Sei diz, né? Não seja orgulhoso da sua juventude, da sua força física, da sua riqueza, do seu conhecimento intelectual, científico, porque o tempo vai tirar tudo isso de você num piscar de olhos. Liberte-se da ilusão. A ilusão foi produzida por Maya, devido a rajas em tamas em exceção na sua mente, você desenvolve muitos desejos e aversões, esses desejos comprometem a sua discriminação e você destrói a sua vida vivendo uma vida de ilusão e confusão, né? Que você se livre de tudo isso, que se liberte de tudo isso e que você venha a conhecer a real morada de Brahman, porque ela existe dentro de você como você mesmo, tá? Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabem disso e elas desenvolvem sempre mais e mais expectativas equivocadas, impossíveis, né? Aquela história da missão impossível, eu quero encontrar a ilimitação dentro do mundo limitado através de ações limitadas. Isso é impossível, né? Eu quero encontrar, né, a segurança no mundo
no qual tudo e todos vivem em total instabilidade e segurança. Isso é uma outra missão impossível, né? Portanto, essas pessoas desenvolvem desejos em vãos, elas possuem conhecimentos fúteis, conhecimento fútil ou fúteis, e, portanto, seus desejos também são fúteis, e elas acabam sofrendo da doença da samsara, que finalmente destrói, né, o intelecto humano, o indivíduo vivendo no mundo de tal desilusão ou ilusão. O desejo é o problema principal, e o desejo ele pode ser positivo ou negativo, né? Nós vemos aqui nessa passagem que o Swami nos oferece, do Gita, capítulo 3, verso 37. É o desejo o grande inimigo do homem, o grande inimigo da mulher, do ser humano, de Jivatma, né? O desejo traz uma força, né? Uma força tal que invariavelmente é obstaculizada pelo campo, né? Um desejo obstaculizado produz irritação, depressão, ou muito ódio, raiva, né? Raiva. A raiva torna as pessoas violentas. Este desejo, este problema é nascido do excesso de Rajoguna. O excesso de Rajoguna torna o indivíduo um glutão insaciável e muito pecaminoso, né? Tudo perfeitamente colocado. Saiba que este glutão insaciável é o seu grande inimigo, né? O desejo por haver, o desejo por evitar, e quando as coisas não ocorrem como queiramos, né, nós nos perdemos na doença do samsara. O que é a doença do samsara? É uma condição psicológica na qual a discriminação humana é destruída, né? Por quê? Porque eu não consigo controlar o campo, eu quero controlar o campo, eu quero ver o que eu quero, como quero, do jeitinho que eu quero, né? E se eu não consigo, eu começo a dar chilique, brigar, né? Acusar os outros, botar a culpa nos outros, brigar com Deus, né? E o indivíduo vai perdendo este instrumento maravilhoso que é o intelecto humano. E mesmo quando nós realizamos alguns desejos, esses desejos imediatamente alimentarão mais desejos. Por quê? Porque imediatamente o indivíduo vê, eu tive sucesso na obtenção deste objeto de desejo, mas agora o que que aconteceu? Eu ainda não estou satisfeito. Então, de repente, não era exatamente assim, era um pouquinho diferente disso, né? Então, esses desejos, né, que jamais satisfazem, o coração humano vão se tornando convertidos em ganância. Eu quero mais, 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 né? Meu caminho do samsara. E o indivíduo vai produzindo ações mais equivocadas, ações mais confusas, ações mais imorais, né? Devido a essa natureza extremamente rajásica, vai se tornando ganancioso, imoral, egoísta, né? Chegando a um ponto de se destruir espiritualmente. Mas o cara é rico, tem tantos milhões, bilhões, isso e aquilo, mas se destruiu espiritualmente. Mas não importa, né? A vida é uma só. Você tem certeza? Né? Você tem certeza? Olha que aquilo que você planta, você colhe, né? Você vai comer o pão que o diabo amassou no seu próximo nascimento. E você já come o pão que o diabo amassou durante a noite, porque você nem consegue dormir de tanto pesadelo, sentimentos, conflitos de culpa. Imagina quando você deixa esse corpo e você passa por uma dessas locas nas quais você tem que exaurir aquilo que você tem. E você tem muito papa, você vai ter pesadelos horríveis num desses infernos antes de assumir um outro nascimento. E, naturalmente, o próximo nascimento você vai ser uma barata. Não tem outra alternativa, você tem que nascer como uma barata. Ok.
Aí nós vimos aquela passagem na qual o indivíduo vai perdendo aquela consciência, né? Aquela consciência que se diz, não, você não tem consciência do que você está fazendo, né? Você não tem consciência que isso é errado, que isso é indevido, inapropriado. Você perdeu o citocômetro, o simancol, como queiramos dizer, você perdeu essa consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? Então, o indivíduo vai perdendo tudo isso, né? Aquele sentimento, aquela coisa de que, eu acho que eu vacilei aqui, eu cometi um erro, é melhor eu pedir desculpa, resolver esse problema já no início, entendeu? Deixa eu me desculpar com você, foi um ato inadequado, né? Não, o indivíduo vai passando por cima e vai cometendo atrocidades piores, 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 até um ponto que ele justifica tudo para ele mesmo, né? Ele diz, não, mas era isso mesmo, entendeu? Para defender a democracia, a gente precisa destruir a liberdade de expressão, né? A liberdade de pensamento. O indivíduo começa a entrar num nível de ilusão, de fantasia, que ele justifica tudo, entendeu? Todos os valores que nos fazem seres humanos com potencial de reconhecer a nossa natureza em Deus como Deus, vai sendo destruída, aquela semente da nossa humanidade, o indivíduo vai se tornando sempre mais um animal, né? Os animais são até melhores do que a maioria desses homens e mulheres que se perderam. Aí o Swami apresenta aqui uma passagem muito bonita, que é uma analogia a respeito do fogo. Ele apresentou uma analogia muito bacana a respeito do fogo. Ele diz que você pega uma chama, né? Uma chama e não tem nenhum vento, né? Aí ela está lá perfeita na dela, né? Aí começa uma brisazinha, aí aquela chama começa a oscilar muito, né? Ela começa a se mover, etc. E se aquele vento se torna muito forte, né? Este vento pode destruir essa chama. Essa analogia bonita, que eu não entrei muito nela na última aula, porque essa chama, ela simboliza essa faísca de consciência e existência, essa faísca de conhecimento, essa faísca de divindade que existe dentro de nós, ela existe, tá? E esses ventos são o quê? Esses ventos são os ventos dos desejos, entendeu? E quando esses desejos são muito poderosos, eles vão destruir essa faísca de divinidade, que é a nossa consciência e existência, né? Então, o indivíduo vai se perdendo nos desejos, né? Do mesmo modo que uma faísca pequena, ela pode se apagar, né? E ser destruída. Mas aí o Swami ele apresenta um outro lado dessa analogia, que é muito bonita, que ele diz assim, mas por que ocorre isso, né? A consciência humana, a divindade humana, né? A divindade humana, ela simplesmente ela vê que o vento é muito forte, e quando o outro lado é muito forte, né? Quando os desejos são muito fortes, é melhor o quê? Quando você tem um outro lado que é muito mais forte do que você, uma das políticas mais comumente adotadas é: se eu não consigo vencer o vento do desejo, é melhor me unir ao inimigo, né? Na política a gente vê isso, né? A gente vê em toda parte do mundo, né? Se a oposição, se o inimigo é muito forte, ele vai me destruir, então deixa eu me unir a ele, né? Na geopolítica, né? As nações, então deixa eu me unir ao meu inimigo, porque senão ele vai me destruir. Então, qual é a analogia aqui? É que a consciência humana, ela se une, né, aos desejos, e porque ela acha que o vento do desejo, no final das contas, é muito mais forte do que eu. Aí ele faz a analogia de uma floresta em fogo, que uma vez que, né, o fogo, que ele poderia ser destruído pelo vento, né? Esse foguinho, essa chaminha, em vez de ser destruída pelo vento, você não deixa eu me unir com o vento, e aí eu vou botar fogo em toda essa floresta, aí eu me torno o quê? Forte como o vento, né? Porque eu me uni, me juntei ao inimigo. Vocês compreenderam a analogia? Muito bonita.
Assim, as pessoas que fundamentalmente são pessoas bem, boas, pessoas do bem, elas acabam se associando, se unindo com pessoas rakshasicas, pessoas assúricas, demoníacas, né? Então, esse é o momento do Kali Yuga, né? Pessoas fundamentalmente boas, se unindo às pessoas demoníacas, né? Porque eles são mais fortes, é melhor eu me unir a eles, né? Uma pessoa de integridade, ela simplesmente jamais faz isso, né? Custe o que custar, porque aquilo que é menos importante no período de Kali Yuga é perder o seu corpo físico. Aquilo que é realmente uma tragédia é perder a sua moralidade, né? A sua consciência, perder, né? A sua posição, né? Como um ser, né, espiritual que observa e segue o Dharma, né? Não se corromper, né? Então, perder o corpo físico não é nada. Perder a sua personalidade moral a grande tragédia que pode acontecer na viagem da alma individual, né? No verso 13, ó Junda, tendo adotado essa natureza satívica e tendo conhecido o eu sou, o Aham, a causa imperecível de todos os seres, as almas nobres, por outro lado, me adoram com uma mente sem distração. Aí ele fala agora, no início ele estava falando das pessoas vaidosas, arrogantes, sem discriminação, agora ele volta para o Arjuna, né, e ele diz assim, mas não se preocupe, porque vocês do Vedanta Brasil, tendo adotado essa natureza satívica, né, vocês conheceram a mim, este ser imperecível, sem forma, sem limitação, né? Que é o ser de todos os seres, as almas nobres que me conhecem, por outro lado, me adoram com uma mente muito bem purificada e focada, livre de distrações, né? Aí sim, agora ele começa a falar de nós, né? Assim, no verso anterior, Krishna falou sobre as pessoas confusas, equivocadas, que estão tateando no samsara e que estão ficando cada vez mais atoladas no samsara, enquanto existem outras pessoas que, devido a karmas, méritos kármicos anteriores, né, rapidamente se desenvolveram e não abrem mão, né, desse princípio ético-moral, eles jamais se deixam corromper pelo samsara, elas jamais se destruirão no samsara, porque méritos kármicos de vidas passadas, purva, Janma, Punya de vidas de nascimentos anteriores, mérito de nascimentos anteriores. Assim, elas já nascem numa atmosfera mais adequada, num momento mais adequado, recebendo orientações mais adequadas, recebendo uma cultura nas quais os sábios são valorizados, os sábios que mantêm viva a chama das escrituras do Vedanta. Então, esses seres, devido a méritos, eles são exceções para a regra, né? Geral. Essas grandes almas, aí existem diversas passagens de rituais diários, né? Nos quais a ritual de recitação do mantra Gayatri é o mais considerado o mais importante, o mais bonito, né? Então, são pessoas que fizeram muito dessas coisas no passado, né? Valorizaram esse caminho espiritual. E por isso ele chega ao ponto de compreender a natureza Paraprakriti de Deus como o único porto seguro, a única salvação, a única compreensão de que eu sou livre e independente deste mundo, porque a minha real natureza é Nirguna Atma, é Nirguna Ser, Nirguna Existência, Consciência. São almas grandes, são almas com grande punho espiritual, derivados de nascimentos anteriores. São almas que já nascem com uma dominância maior de Sattva-guna, já nascem numa família mais culta, famílias onde existe respeito pelos valores éticos, morais, religiosos. Então, famílias que dentro do âmbito da cultura védica observam e praticam os 5 grandes sacrifícios devocionais, né, que aparecem nos Vedas, né?
faz parte da vida deles, é uma vida dharmica, uma vida baseada nas escrituras védicas. Quando uma pessoa adota este estilo de vida, o que acontece? A graça do Senhor descende. E por causa desta dominância de Sattvaguna, a pessoa desenvolve uma compreensão, uma capacidade discriminativa capaz de diferenciar aquilo que é limitado do ilimitado, aquilo que é temporal do intemporal, aquilo que é forma, nomes e formas daquilo que é sem forma e sem nome. Ela entende mais cedo ou mais tarde que tudo que não seja este Nirguna Deus não oferecerá segurança, satisfação, paz e alegria, né, para o indivíduo. Então, requer uma discriminação muito rara de ser encontrada, entendeu? Isso não pode ser criado ou produzido da noite para o dia, isso é fruto de punha espiritual que derrama, que vaza, né? De nascimento a nascimento, a nascimento a nascimento. Ele apresenta aqui uma outra passagem de um outro texto de Shankaracharya, dizendo: tendo chegado à conclusão definitiva sobre a instrução do seu guru de que o universo inteiro é sempre perecível, aquele buscador qualificado do Vedanta Brasil, cuja mente é calma e pura, ele medita constantemente em Brahman e que queimou seus pecados passados e futuros no fogo do conhecimento, submete seu corpo à operação do seu Parabhada Karma. Esta é a minha convicção. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Então, o indivíduo, ele entra em contato com a escritura, ele entra em contato com o guru, que é simplesmente um link, um elo entre a escritura e o discípulo, né? Ele recebe as instruções do guru, as instruções dizem que o universo inteiro não irá satisfazê-lo, porque é tudo imperecível, é tudo perecível e inseguro. Então, tal indivíduo, tendo chegado a essa conclusão, ele possuindo uma mente calma e pura, a pessoa medita constantemente nos ensinamentos a respeito desta natureza imperecível de Brahman. Ele consegue fazer esta contemplação, consegue fazer esse nididhyasana, porque ele queimou as impurezas do seu intelecto passados, os seus pecados passados e futuros, ele queimou as impurezas do seu intelecto no fogo do Jnana Yoga do Vedanta, porque o conhecimento exposto no Vedanta, nos Upanishads, é aquilo que realmente mais purifica e desenvolve o intelecto humano, o coração humano, né? Então, no fogo deste conhecimento revelado, sob a luz desses conhecimentos revelados, né, as impurezas, os pecados vão sendo queimados e o indivíduo se torna sempre mais puro e satívico. Assim, ele acaba submetendo o seu corpo-mente atual a esta operação, a operação do seu próprio Parabhada Karma, né? Ele deixa que o Parabhada se esgote, né? Simplesmente para que ele, né, possa concluir a sua jornada, né, e não jamais retornar a este samsara dual. Não leva uma vida inteira. Se levamos uma vida religiosa, uma vida religiosamente alerta, ocorre, o que ele está dizendo aqui? Não leva uma vida inteira. Se levamos uma vida religiosa, uma vida religiosamente alerta, ocorre o quê? Ok. Aí o Swami apresenta aqui, eu acho que ele está dizendo aqui que você não precisa de uma vida inteira, basta que sua vida seja a vida religiosa, espiritual, uma vida de disciplina, né, com alerta, com vigilância. Então ocorre o quê? Ocorre, como diz no Mundaka Upanishad, que um Brahmana, depois de examinar os mundos adquiridos através do karma, das ações, liberta-se de todos os desejos refletindo que nada
que é eterno pode ser obtido através das ações. Que este indivíduo, para obter o conhecimento do eterno, com combustível sacrificial em suas mãos, se aproxime daquele guru, do preceptor que é versado nas escrituras e estabelecido em Brahman como Brahman. Lindo, maravilhoso. Então, que um Brahmana, o Brahmana aqui é um indivíduo que é totalmente dedicado ao conhecimento a respeito de Brahman, né? Da natureza de Nirguna Brahman. Que um Brahmana, depois de examinar os mundos adquiridos pelo karma, depois de ele ter feito tudo o que ele pôde fazer para encontrar a plenitude, a alegria, a satisfação e a paz através do ganho dos objetos deste mundo material, depois de examinar todos os mundos, não só esse, mas outras dimensões, todos os mundos adquiridos através de ações, que este Brahmana, que este Sadaka, que este Vedantin, né, liberte-se de todos os desejos, porque ele tem viveka, ele tem discriminação para examinar tudo aquilo que ele fez através de ações, observar os resultados e aí conectar os pontos entre o que ele fez e o resultado, né? Aí, no final, ele acaba se libertando de todos os desejos, porque ele compreendeu que nenhuma ação irá produzir aquilo que nós estamos buscando. Então, ele inicia um processo de refletir, né, de que nada que é eterno pode ser obtido através da ação. Nada que é eterna. A ação é algo extremamente limitada, porque o Jiva Atma, em sua natureza substancial, matéria e energia, é extremamente limitado. Qualquer ação que ocorra, né, feita, obtida, né, pelo colocada no campo por este Jiva Atma, ela é uma ação limitada e você jamais pode esperar um efeito, um resultado limitado de ações limitadas, né? Nada daquilo que é eterno e limitado pode ser obtido pelas ações limitadas. Que este Brahmana, para obter o conhecimento do eterno, com combustível sacrificial em suas mãos, se aproxime daquele preceptor. Esse combustível sacrificial, não sei se o Swami irá elaborar, mas fundamentalmente esse combustível sacrificial é sacrificar todos os nossos desejos por coisas deste mundo, entendeu? A gente vive movido por desejos, não é? Então, o combustível é o desejo por coisas deste mundo precisa ser jogado na fogueira do desejo por este conhecimento eterno a respeito da natureza eterna do Atma, do Nirguna Atma. Com este combustível sacrificial em minhas mãos, o indivíduo se aproxima do Guru e diz: aqui estão todos os meus desejos em relação ao mundo. Eu simplesmente eu ofereço tudo isso no altar deste Brahman, o altar das escrituras, né? De modo que eu também possa permanecer, obter esse conhecimento que me estabelece em Brahman como o Brahman, tá? Tudo muito lindo. Não sei se vocês acham tudo isso muito lindo, né? Espero que sim. Você acha isso lindo, Felipe Família? Vamos ver se ele está lá mesmo ou se ele Com, simplesmente com botou. toda certeza. Ah, eu pensei que você tivesse colocado o seu gravador lá para gravar. Ó. Nos velhos tempos a gente fazia assim, a gente botava o gravador lá, né? E saía da sala de aula. Aí depois, cadê? Você estava aí? Eu não estava ali, mas eu botei um gravador. Depois, quando eu tiver tempo, se eu tiver tempo, eu vou ouvir a aula. Cada experiência em minha vida ensina uma lição válida. Sim, a vida é uma escola, naturalmente. E qual é essa lição? Eu não deveria buscar a segurança neste mundo inseguro. Eu deveria buscar a segurança somente em algo que é, por natureza, a fonte de toda e qualquer segurança. A natureza é aquilo que não pode ser modificada.
os atributos estão sempre se modificando. A natureza de alguma coisa é sempre livre dos atributos daquilo que é um processo em constante modificação. Então, a natureza de Deus é onde eu encontro esta segurança, essa paz, essa alegria. Eu deveria procurar a minha plenitude não no mundo. Ela jamais vai chegar das coisas do mundo, não importa quanto dinheiro eu tenha investido, né? Quantos patrimônios eu tenha. Nada disso virá do mundo, mas somente da compreensão da minha natureza não dual, ilimitada, em Brahman como Brahman. Eu deveria buscar a paz de espírito, não no mundo, não nas pessoas que me rodeiam, mas somente no Nirguna Atma, no Nirguna Deus, que não é nada mais a minha própria natureza. Portanto, eu e Deus somos a mesma natureza, a mesma essência, não existe mais a divisão, Dvaita, a dualidade, eu e Deus. Eu sei que eu, em minha real natureza, sou idêntico à natureza de Deus. Saguna Deus é uma outra história, tá? Saguna Deus é a inteligência que sustenta, que projeta, que recicla esse universo. Eu estou longe de ter nem mesmo uma parte, uma fração infinita, como se diz? Infinitesimalmente pequena do conhecimento e inteligência de Deus, né? Mas a minha real natureza é idêntica à natureza de Saguna Deus, que é idêntica à natureza de Nirguna Deus, né? Então, este é o conhecimento realmente que liberta. É uma compreensão discriminativa entre aquilo que pode ser obtido no mundo e aquilo que não pode ser obtido no mundo. Essas pessoas dominadas por mais Sattvaguna desenvolvem esta discriminação. E, portanto, Krishna diz, essas são almas grandes, almas com grande mérito kármico, mérito espiritual. Elas são grandes porque possuem uma capacidade de discriminação superior. E é devido a quê? É devido a uma natureza satívica que foi obtida ao longo de muitos nascimentos. Eles se associaram, né, com as escrituras, né, e se afastaram dos Asuris e do Rakshasin. Representam Raja Pradana e Tama Pradana, né? Elas são pessoas que se aproximaram de indivíduos ou pessoas de natureza mais satívica. Portanto, né, como ele disse no verbo, vocês de natureza satívica, né, são exceções à regra. Tais indivíduos, né, eles agem no mundo, mas sem aquele interesse egóico de eu e meu, né? São ações dármicas, são ações cujo propósito é o benefício do maior número de pessoas possível. Elas evitam aquelas ações que destroem o indivíduo, são ações ditas impuras, pecaminosas, né? Ou são ainda menores, ações são interesses, né? Etc, etc. São diferentes aspectos de ações e de desejos, né? Existem ações que purificam a mente e existem ações que contaminam ainda mais a mente. Isso significa que os karmas purificadores da mente estão mais presentes na vida daqueles do Vedanta Brasil, né? Daqueles que são pessoas com méritos kármicos espirituais. Significa que ações mais satívicas, mais dármicas, estão mais presentes na vida de tais pessoas. Eles têm uma natureza mais satívica, né? Eles conhecem as escrituras através de um guru, eles entendem que somente as escrituras é o refúgio final que irá estabelecer o indivíduo em sua real natureza como Nirguna Atma. É o único abrigo seguro, né? É o único terreno seguro, é o único porto seguro, né? É compreender a sua natureza ilimitada e infinita como consciência, a única realidade.
Ok. E aqui ele diz, e que tipo de Atma é esse, né? Que tipo de Atma? É um Atma que é a causa última de todos os seres. Então, o que é a causa? Quando a gente fala sobre a manifestação deste universo no qual os seres vivos, né, e os jivas ocorrem, né, a gente diz que o jiva é um efeito, né? Se existe um efeito, nós dizemos que existe uma causa. O Atma é a causa, consciência é a causa, Sati Ananda é a causa. Mas que causa é essa? Que Atma é esse? Que eu é esse? É a causa fundamental da existência de todos os seres. Essa causa é uma causa sem causa. Então, o que que significa ser uma causa sem causa? É uma causa que existe fora do âmbito da causalidade. Quando a gente atravessa a fronteira entre Satya e Mithya, a gente passa pela alfândega, né? Pela linha divisória de Maya. Aí ali, imediatamente, Maia apresenta as regras do jogo. Ó, aqui, agora que você entrou no âmbito de Mitchell, aqui a lei mais primordial é causalidade. Tudo que você faz irá produzir um efeito. Antes daqui, não. Antes de chegar aqui, você é simplesmente Satitananda e você não está vivendo no âmbito da causa e do efeito. Então, o que que causa este universo Maia, no qual causa e efeito é a lei mais fundamental? O que causa isso é uma causa, mas uma causa que existe fora do âmbito de causa e efeito. Por isso que diz, é uma causa sem causa, tá? Nada causa Brahman, porque se o Brahman está causando o universo, né? Esse é um tema que, né, é aceito dentro do âmbito do Vedanta num estágio mais inicial, que o universo foi criado. Foi criado a partir de Brahman, né? E Brahman não foi criado por nada, porque Brahman existe fora do âmbito da causalidade que é imposta, né, pelas leis e princípios de Maya, né? Então, que tipo de eu, que tipo de Atma, que tipo de criador é um que é a causa de tudo, de todos os seres, mas é uma causa sem causa, né? Ele é uma causa que não foi causada, é uma causa sem início, né? Ele não nasceu, não foi originado. Anadi, sem início, sem nascimento. E se ele não tem nascimento, o que que ocorre? Ele não tem morte, não tem fim. Aquilo que é Anadi também é sem fim, né? É eterno, é além da eternidade. É um princípio que não tem início e não tem fim, porque ele não somente é fora dessa lei primordial chamada causalidade, mas ela é fora do paradigma espaço-tempo, no qual tudo é limitado, tudo tem um início, um meio e um fim, né? Não, este senhor, que é a consciência Nirguna Atma, né? Ele é a causa sem causa e ele é absolutamente fora do tempo, do espaço e da causalidade. E não apenas este Senhor é sem início, mas ele é eterno, por isso dizemos que ele é imperecível. Ele não tem nenhum fim, não tem fronteira. Aquele que não tem começo nem fim, ele é infinito. Portanto, é ilimitado em termos de tempo, de espaço, portanto, ele é infinito. Este Nirguna Atma é a natureza do Senhor, todo o resto é finito, porque até mesmo Saguna Brahman é finito, Saguna Ishvara é finito, todo o resto é finito. E aí o Swami nos lembra, diz assim, lembre-se sempre da analogia da cadeira de papelão. Você pode usar uma cadeira de papelão para tudo, mas jamais sente nela, né? Então, se você quiser sentar em alguma coisa, não sente em nada que Maia te oferece. Tudo aquilo que Maia te oferece, muito embora esses objetos, né, do mundo aparente, eles, dentro do aparente, eles têm algum valor utilitário, mas nada disso irá fundamentalmente resolver a problemática do Jiva-Atma, né, que é o senso de insegurança, insatisfação, insuficiência, inadequação.
problemática do samsara. Jamais imagine que qualquer coisa que Maya Ishvara te ofereça possa resolver essa problemática humana. É exatamente como uma cadeira de papelão. Se você se apoiar nela, você se machuca, você se dói, você se quebra, né? Somente a natureza nirguna, Atma de Brahman, né, pode oferecer realmente a alegria e a satisfação que você está buscando. Nada, nada menos, nada mais do que isso. Somente ela. O resto é tudo cadeira de papelão. Nunca se apoie em qualquer dessas coisas, né, dentro do âmbito de Maya e Shwara. Aí ele diz assim: é melhor você aprender essa lição. A maturidade nada mais do que isso, entendeu? A gente vai por aí batendo com a cabeça aqui, batendo com a cabeça ali, batendo com a cabeça lá, acolá. Aí no final a gente diz: não, por que que eu estou sempre, né, me machucando, né? Estou sempre sofrendo, né? Eu tenho que aprender alguma coisa, né? Eu tenho que parar com isso, né? Eu estou repetindo um padrão que me traz sempre no mesmo ponto. E qual é o ponto? Eu me sinto vazio, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me dá segurança, né? Então, psicologicamente, eu preciso, né, de resolver esse problema. Isso só é possível com muita maturidade, né? A vida é uma escola, a gente aprende através das nossas ações, das nossas experiências, e a gente não precisa passar por experiências extremamente traumáticas. Aqui ele está falando aqui, você pode aprender através do conhecimento daquilo que é um consenso geral das experiências dos outros também, né? Imagine que você esteja num ambiente no qual tem essas cadeiras de papelão, aí você vê uma pessoa senta, cai, se machuca, a outra senta, cai, se machuca. Aí as pessoas dizem para você: você não vai sentar? Aí a Mariné, que é muito inteligente, falou assim: não, 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 não vou sentar, não, porque eu aprendi com a experiência dos outros. Eu sou um bom observador, estou examinando essa situação e eu não confio nessa cadeira, nessa poltrona de papelão, né? Então, você aprende por experiências próprias e aprende também observando a experiência dos outros, né? Você não precisa realmente sentar naquela cadeira, se machucar e acabar indo para o hospital. Observe, né? E observe na sua própria vida quantas vezes você se sentou nessas cadeiras e acabou mal, acabou machucado. Portanto, seja inteligente, aprenda com os seus sofrimentos, aprenda observando o sofrimento dos outros, né? Seja uma pessoa realmente discriminativa e satírica. As pessoas pouco inteligentes, elas vão precisar do seu próprio sofrimento até elas aprenderem. As pessoas mais inteligentes, elas observam o sofrimento dos outros e dizem: eu não vou por aí, não. Eu já sentei algumas vezes nessa cadeira, nessa poltrona, e eu não vou mais sentar nelas, né? Então, ele apresentando sempre analogias muito lindas, né? Inteligentes, brilhantes, para nos indicar um caminho que não precisa ser traumático, extremamente traumático, tá? Ela projeta, antecipa, entendeu? Então, essa capacidade de você observar e antecipar ou inferir, né? E projetar o que pode estar chegando ali na frente, né? É uma capacidade discriminativa de antecipar a dor e o sofrimento antes que ela chegue. As pessoas pouco inteligentes, elas ficam sofrendo, 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 caindo, 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 e talvez um dia elas compreendam e se voltem para a busca de si mesmos em sua natureza Nirguna Atma. A gente para por aqui, Marcelo, a gente volta já já em 10, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá!
Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.